Depois de um confronto épico de vontades entre Moisés e o faraó, marcado por milagres e as terríveis pragas que assolaram o Egito, chega o momento decisivo para o povo de Israel. A história que vamos contar hoje é sobre a coragem, a fé e a busca implacável pela liberdade. Com o coração pesado, o faraó finalmente cede após a 10ª praga. O Egito encontra-se em luto e desespero, e o faraó ordena que Moisés leve seu povo para fora de suas terras. No meio da noite, uma nação se prepara para sua grande fuga. Homens, mulheres, crianças, com seus animais e pertences, se reúnem sob o manto escuro do céu egípcio. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas tinham fé que Deus estaria com eles, guiando-os para a liberdade. Moisés, ciente do peso de sua missão, lidera o povo hebreu para fora do Egito. Eles caminham não apenas em busca de liberdade, mas de uma promessa divina, a terra prometida. Mas a jornada para a liberdade não foi fácil. Logo, o faraó, movido pelo orgulho e pela raiva, muda de ideia. Ele envia seu poderoso exército para trazer os israelitas de volta à escravidão. À medida que o exército egípcio se aproxima, os israelitas se veem diante do Mar Vermelho. Sem saída à frente e o inimigo em seu encalço, o pânico se instala. Mas é nesse momento que Moisés ergue seu cajado ao céu, clamando por um milagre. E então, acontece o inimaginável. As águas do Mar Vermelho se abrem, criando um caminho seguro para os israelitas. Com as águas como muralhas a seu lado, o povo atravessa o mar a pé enxuto. Quando o último dos israelitas alcança a margem oposta, Moisés novamente ergue seu cajado, e as águas retornam ao seu lugar, engolindo o exército egípcio que os perseguia. Após a espetacular fuga do Egito e a travessia milagrosa do Mar Vermelho, o povo de Israel, liderado por Moisés, encontra-se diante de um novo desafio: a vastidão inóspita do deserto. O deserto se estende diante deles, um mar de areia e sol implacável. Cada passo é um teste de fé, cada dia, uma luta pela sobrevivência. Mas o mais difícil ainda estaria por vir. A comida logo se torna escassa. A água, um recurso mais valioso que ouro. O murmúrio de descontentamento cresce entre o povo. Será que fomos libertados do Egito para morrer aqui no deserto? Eles questionam, a fé balançando como uma folha ao vento. Mas Moisés, sempre firme em sua fé, clama a Deus por providência. E então, o milagre acontece. Do céu, maná desce como o orvalho da manhã, fornecendo o alimento necessário para o povo. Nas rochas mais secas, água brota ao comando de Moisés, saciando a sede de milhares. No entanto, as provações no deserto não são apenas físicas. Elas testam o espírito. Entre a constante ameaça de tribos hostis e a dificuldade em manter a fé em momentos de desespero, o povo de Israel é forjado no fogo das adversidades. Moisés enfrenta sua própria jornada de liderança, medindo a fé não apenas em palavras, mas em ações. Sua relação com Deus se aprofunda, servindo de guia não só para ele, mas para todas as gerações futuras sobre o verdadeiro significado de confiança e obediência divina. Após as duras provações no deserto, um momento de suma importância estava prestes a se desenrolar na história do povo de Israel. Moisés sobe ao Monte Sinai, e lá permanece por 40 dias e 40 noites. Durante este tempo, ele está em comunhão direta com Deus, recebendo os ensinamentos e leis que formariam a base da sociedade israelita e da fé judaica. Entre esses ensinamentos estão os 10 mandamentos, princípios morais e éticos universais que continuam a ressoar através das eras. Eles são entregues a Moisés em tábuas de pedra, símbolos da permanência e da importância eterna dessas leis. Mas a entrega dos textos sagrados vai além dos 10 mandamentos. Moisés recebe uma vasta gama de leis e instruções divinas, abrangendo desde normas sociais até diretrizes para o culto religioso, todas destinadas a guiar o povo de Israel em seu caminho espiritual e social.
Pacientes pela ausência prolongada de Moisés e temerosos sobre seu futuro, o povo de Israel sucumbe ao desespero. Eles clamam por algo tangível a adorar, um Deus que pudesse ver e tocar. Arão, na tentativa de aplacar o povo, sugere a construção de um ídolo. Um bezerro feito do ouro dos próprios israelitas. Sim, nasce o bezerro de ouro, uma representação física da fé desviada. O povo se reúne ao redor do ídolo, oferecendo sacrifícios e entregando-se a festividades. Eles haviam esquecido rapidamente as maravilhas presenciadas no Egito e no Mar Vermelho, trocando a fé verdadeira por uma adoração vazia. Deus, observando do alto do Monte Sinai, informa Moisés da infidelidade de seu povo. A ira divina ameaça consumir os israelitas pela traição. Moisés desce a montanha, tábuas em mãos apenas para testemunhar a cena de adoração ao bezerro. Em um momento de ira e tristeza, ele quebra as tábuas, símbolo da quebra da aliança entre Deus e seu povo. A consequência do pecado é severa. Arão é repreendido, e os responsáveis pela idolatria são punidos. Moisés, então, retorna ao Monte Sinai, suplicando a Deus pela misericórdia e pelo perdão ao seu povo. As novas tábuas são esculpidas, e com elas a renovação da aliança. O incidente do bezerro de ouro ensina que, mesmo nos momentos de maior falha, a esperança e a fé podem ser restauradas. Após a renovação da aliança entre Deus e o povo de Israel, um novo capítulo se inicia. Este é um momento de unidade e dedicação, marcado pela construção de um dos símbolos mais sagrados da fé judaica, o tabernáculo, e dentro dele, a Arca da Aliança. O tabernáculo, uma estrutura móvel e sagrada, é ordenado por Deus como um lugar de adoração e a morada de sua presença entre seu povo. Cada detalhe de sua construção, desde os materiais até as dimensões, é meticulosamente especificado, simbolizando a ordem, a beleza e a santidade. Artífices habilidosos entre os israelitas são chamados, e o povo, movido por um espírito de generosidade, oferece ouro, prata, bronze, tecidos finos e outros materiais preciosos. Sob a liderança de Bezalel e Oliabe, a construção do tabernáculo começa. No coração do tabernáculo repousaria a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro. Ela seria o trono terreno de Deus, contendo as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. A arca é mais do que um objeto. É um lembrete constante da aliança de Deus com Israel, de suas leis e da sua presença guiadora. A conclusão da construção do tabernáculo é um momento de celebração e reverência. Pela primeira vez desde a saída do Egito, o povo de Israel tem um símbolo tangível da presença de Deus no meio deles. A nuvem do Senhor desce sobre o tabernáculo, e a glória de Deus enche o santuário. No deserto implacável, onde cada dia é uma batalha pela sobrevivência, o povo de Israel enfrenta mais uma vez a escassez de água. O desespero começa a tomar conta, e a fé deles é posta à prova. Este é o cenário para um dos momentos mais decisivos na jornada de Moisés. Reunido em Refidim, o povo, consumido pela sede, volta-se contra Moisés com acusações e lamentos. Por que nos trouxeste do Egito para nos matar de sede, a nós, nossos filhos e nossos rebanhos? A pressão sobre Moisés é imensa, a responsabilidade pesada. Em sua angústia, Moisés clama a Deus por uma solução. Deus deu a Moisés instruções claras sobre como obter água da rocha para saciar a sede do povo de Israel. Em Números 20, do 7 ao 8, Deus disse a Moisés para reunir o povo, tomar a vara e, junto com seu irmão Arão, falar à rocha na presença dos israelitas. A promessa era que, ao fazer isso, da rocha sairia água, proporcionando assim água suficiente para a comunidade e seus rebanhos beberem. A instrução divina enfatizava a ação de falar à rocha, sem mencionar qualquer necessidade de contato físico com ela, como golpeá-la com a vara.
Ao golpe do cajado de Moisés, algo extraordinário acontece. Das entranhas da rocha, água fresca e abundante jorra, suficiente para saciar a sede do povo e de seus rebanhos. O milagre é manifestado, mas com ele, um momento de tensão crucial se desdobra. Apesar das instruções claras, Moisés agiu de maneira diferente quando chegou o momento de executar o comando de Deus. Movido talvez pela pressão do momento, pela frustração com as constantes reclamações do povo, ou por um impulso momentâneo de dúvida, Moisés escolheu golpear a rocha 2 vezes com sua vara, conforme descrito em Números 20:11. Antes de realizar o ato, Moisés também falou ao povo de maneira que poderia ser interpretada como arrogante ou dando a entender que era por sua própria força que a água seria providenciada, dizendo: ouçam, rebeldes, teremos que fazer água sair desta rocha para vocês? Deus, no entanto, expressa descontentamento com Moisés e Arão. Ao invés de falar à rocha como inicialmente ordenado, Moisés a golpeia, agindo sob impulso de frustração e raiva. Esta ação, aparentemente pequena, carrega um peso significativo, uma falha em santificar Deus perante os olhos de Israel. Este ato de desobediência teria consequências duradouras. Deus decreta que Moisés e Arão não levariam o povo à terra prometida. Uma punição severa, refletindo a seriedade da confiança e obediência a Deus. A jornada de Moisés, marcada por milagres, desafios e aprendizados profundos, aproxima-se de seu final. Mas antes de concluirmos, há ainda mais uma página desta história épica para ser contada. O legado eterno de Moisés. Após anos de peregrinação pelo deserto, guiando o povo de Israel com fé e dedicação, o momento de Moisés passar o bastão de liderança se aproxima. Deus leva Moisés ao Monte Nebo, oferecendo-lhe uma vista da terra prometida. No topo do Monte Nebo, Deus mostra a Moisés a vastidão da terra que havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. É um momento de profunda emoção e realização para Moisés, ainda que ele saiba que não entrará nela com seu povo. Ali, Deus fala com Moisés, lembrando-o das leis e mandamentos dados, enfatizando a importância de sua observância pelo povo de Israel, para prosperar na terra que lhes está sendo dada. A história de Moisés chega ao seu crepúsculo no Monte Nebo, o homem que enfrentou o faraó, que liderou a saída do Egito, que recebeu as leis de Deus no Monte Sinai, e que guiou o povo de Israel através de suas provações no deserto, deixa este mundo. Deus mesmo sepulta Moisés em um vale em Moabe, e ninguém jamais soube o local exato de seu sepultamento. Enquanto a jornada de Moisés termina, a jornada do povo de Israel continua sob a liderança de Josué, rumo à terra prometida. A morte de Moisés marca o fim de uma era, mas seu legado é imortal. Ele é lembrado não só como um grande líder e profeta, mas como o mediador da aliança entre Deus e o povo de Israel. Sua vida, cheia de fé, obediência e sacrifício, continua a inspirar gerações. Assim chegamos ao fim da nossa história sobre Moisés. Mas, se você quer saber mais e se aprofundar nos detalhes e entender melhor tudo o que aconteceu, na descrição deste vídeo tem um link de um livro sobre Moisés, com mais detalhes sobre sua vida, o que ele fez e por que é tão importante. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Tem muito mais história vindo por aí. Até lá!